Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa segunda jornada de gestão com pessoas, que depois foi brilhantemente complementado pelo nosso diretor, Raul Alexandre, gestão de pessoas, com pessoas e para pessoas. Então, é nesse intuito que nós vamos dar início a esse terceiro dia, agradecendo a presença de todos, que estamos imensamente felizes com a presença aqui dos nossos amigos das CGPs, nossos amigos da DGP, e minha fala inicial vai ser assim, bem breve, em respeito à pauta do dia, que vai exigir um pouco mais de tempo, né? Então, farei essa fala breve, e ao longo da jornada eu irei transmitindo passo a passo do que será feito hoje. Então, falando isso, nós vamos iniciar com a palestra de Alessandro Vinícius de Paula, psicólogo da Universidade de Minas Gerais, especialista em psicologia social e psicologia organizacional e do trabalho. E o currículo é extenso, mas eu vou me deter aqui e passar a palavra para ele. Depois da palestra dele, nós iremos abrir para interação e depois daremos seguimento aos demais acontecimentos do dia. Então, Alessandro, seja bem-vindo. Uma excelente palestra para você. É um momento muito oportuno, né, para essa palestra, que vai falar sobre retorno ao trabalho presencial pós-pandemia da Covid-19, desafios e oportunidades. Então, não poderia haver momento mais propício para essa palestra. E passo a palavra para você agora. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela recepção, pelo carinho. Eu agradeço muito pelo convite e por estar aqui para discutir um tema importante como esse. Caso vocês tenham alguma dificuldade, não estejam me escutando bem ou a conexão caia, por gentileza, me avisem. Esse é um dos desafios que a gente tem agora nesse novo, né, forma de trabalhar mediado por essas tecnologias. E, em muitos casos, foi um trabalho emergencial, uma adoção emergencial dessas tecnologias, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho, inclusive, o que disso veio para ficar. Então, eu vou começar com uma breve autodescrição. Eu sou um homem, 45 anos, branco, estou num quarto que tem uma parede branca e alguns quadros atrás, quadros infantis, que eu estou no quarto do meu irmão, e do meu filho também, que tem aqui espaço, então a gente divide. Quando não está durante o dia ele dormindo, vira o escritório home office. Estou com uma camisa vermelha e tenho um cabelo curto, castanho escuro. Olhos também castanho escuro. Bom, o desafio, né, que eu achei muito apropriado da forma como vocês colocaram e trouxeram o nome da jornada, e na quinta-feira a reitora, inclusive, expandiu, né, que a gestão já era fantástico com pessoas, mas com, por, de, acho que todas essas variações são importantes, né, para a gente pensar a importância justamente desse grupo do dinamismo. E o que foi encomendado, né, entre aspas, para a gente poder conversar sobre isso, foi o retorno ao trabalho presencial pós-pandemia de Covid-19, desafios e oportunidades. Eu estou, isso é importante, eu estou professor atualmente na Universidade Federal de Mato Grosso, sou um mineiro, então fiz toda a minha formação lá em Minas e vim parar aqui no Centro-Oeste. E por que isso? Quando eu for falar um pouquinho mais na frente de identidade de trabalho, vocês vão ver que faz muita diferença de onde estamos falando e a trajetória que tivemos na hora que a gente vai se debruçar sobre o mundo do trabalho, compreender o mundo do trabalho. E por que a gente está falando aqui que é o retorno ao trabalho presencial pós-Covid? Porque todos os servidores públicos trabalharam e estão trabalhando, e muito durante o período da pandemia. Só que muitos não estavam de forma presencial. Vocês, né, pelo que me informaram, vocês estão começando essa semana um retorno gradual, né, com escalas, com porcentagens a serem entrados. Então, os temas que a gente está discutindo aqui
são extremamente importantes para que vocês estão vivenciando na pele agora esse momento, né? Então, falando mais um pouquinho, né, sobre a apresentação, de onde que eu falo, né? E eu vou começar falando com vocês essa metáfora do que a gente é orbitado, né? O que é essa coisa do orbitado, né? E falando um pouco da minha apresentação. E vou costurar isso com a questão da formação da identidade e a identidade profissional. Eu estou, como eu falei com vocês, conversando aqui com vocês, num local de um professor que estuda o tema trabalho, com um enfoque especificamente em psicologia social do trabalho, porque a gente tem várias formas de entender o trabalho. Mas eu sou também formado por outras facetas. Então, eu sou o Alessandro, professor profissional, na vertente, ou digamos, a faceta pela qual vocês me conheceram e me convidaram para estar aqui. Eu também sou o Alessandro, irmão, pai, marido, filho, amigo, e outros papéis e outras funções que eu possa assumir. Isso é importante para a gente lembrar, porque a gente não é uma única coisa. A gente tem essas facetas da nossa identidade. E da forma como essas facetas vão estar mais ou menos destacadas, vão influenciar a nossa atuação nesse mundo, inclusive no mundo do trabalho. Então, por isso que eu estou lembrando a vocês que, para além de formação, onde eu estou trabalhando, né, todas essas questões vão gravitar as minhas expectativas, as minhas percepções, o sentido que eu atribuo ao trabalho. Isso, então, é importante porque as pessoas são universos, e esses universos vão se encontrar em locais como o trabalho, né? Isso é muito importante. A gente viu na palestra de quinta-feira, inclusive falando um pouquinho da importância da comunicação com a Sônia, da forma de perceber, ler as pessoas, isso é muito importante, porque essa leitura tem que considerar esse todo, esse grande universo que as pessoas são, e isso é dinâmico. Bom, então, falando um pouquinho mais, avançando um pouco mais, eu vou entrar propriamente num assunto que eu acho que é um básico para a gente entender tudo que eu vou falar depois, e eu vou dividir nossa apresentação em 3 atos, tá? O primeiro ato, eu estou chamando então de um cenário, no qual a gente vai pôr em jogo aqui a identidade, o mundo do trabalho e a saúde mental. Tudo isso ocorre junto e misturado. A separação aqui é só para ser didática e para que a gente perceba como que essas coisas estão transitando. Ok? Gente, qualquer coisa que vocês precisarem, se ficar muito falho ou se não quiserem perguntando, conversando, fiquem à vontade, tá? Você sabe que o professor adora falar, né? Se a gente engata aqui, esquece. Bom, o que é isso? Então, nós estamos falando então de identidade, trabalho e saúde mental. De onde eu estou percebendo, de onde eu estou falando da ideia de trabalho, tá? Então, o trabalho humano, ele é importante para a nossa formação da nossa identidade. Se vocês pensarem bem, desde que a gente nasce, a gente é pensado pela nossa família, nossos pais, né? Onde a gente vai estudar, o que eles gostariam que a gente se tornasse, qual profissão que eles gostariam que nós seguíssemos ou não seguíssemos, né? Isso tudo já é idealizado muito antes da gente estar aqui nesse mundo, né? Mas pensando, então, a partir do momento que você já está nesse mundo e é idealizado por você, você, então, vai ter uma formação numa escola, seja no ensino fundamental, médio, depois superior, pós-graduação, e você vai fazendo, então, uma formação para uma atuação profissional. Então, essa lógica de formação para o mundo do trabalho fica muito evidente, então, o quanto é muito importante essa categoria, compreender o trabalho para perceber o quanto ele está presente no nosso dia a dia, inclusive na formação da nossa subjetividade. Agora, para a gente simplificar aqui, eu vou pensar, então, o trabalho como 3 grandes eixos. Primeiro, ele é uma forma de mudança no mundo concreto. Ou seja, é uma forma que eu vou fazer uma produção material nesse mundo. Ou seja, através do meu trabalho, da minha atuação profissional com as pessoas que eu estou trabalhando,
que eu vou modificar esse mundo. Então, vocês, por exemplo, como gestores responsáveis pela gestão de pessoas do IFBA, vocês estão operando nesse mundo para operacionalizar, digamos assim, que as leis sejam seguidas, que o bom trabalho seja entregue. Então, vocês estão mudando essa realidade. Vocês estão literalmente mudando o mundo através do trabalho de vocês. O trabalho também, simplificando, tá, gente? Ele é fonte de pertencimento social. É através dele que nós podemos ter, por exemplo, reconhecimento social. Então, o que você faz, você é muito reconhecido, ou, dependendo do quanto estigmatizada é a profissão, você tem pouco ou muito status de acordo com o trabalho que você desenvolve. Então, tem profissões que têm destaques historicamente muito reforçados, com muito status. Por exemplo, médicos, advogados e outras profissões. E outros carregam status ou estigmas associados ao trabalho que desenvolvem. Por exemplo, os agentes de limpeza urbana, chamados de lixeiros vulgarmente, galera que trabalha, por exemplo, com o necrotério, ou outras profissões que estão associadas, por exemplo, a temas que são tabus. Então, esse trabalho é uma forma de pertencimento e reconhecimento nessa sociedade. E é muito simples para compreender isso. Por exemplo, se vocês forem se apresentar, muito possivelmente a segunda, terceira coisa que vocês vão usar para adjetivar a sua apresentação, ou falar da sua personalidade, da sua identidade profissional. Por exemplo, você vai falar assim, eu sou Roberta, filha da dona Maria, e sou técnica no IFBA. Ou então, eles percebam que o que você faz, sua atuação profissional, ela vai sempre gravitar no segundo, terceiro, no máximo em quarto lugar da constituição da sua identidade, da sua apresentação. Então, ele é uma forma de pertencimento nessa sociedade, né? E ela é, associada a todos esses outros elementos que são separados aqui para ser didático, ele é uma forma de construção da sua identidade. Seja a sua identidade pessoal, aquilo que você carrega como valores, a forma como você vai construir a sua vida, né, a sua identidade, e a sua identidade profissional, que está atrelada também a isso. Por quê? Quando eu falo com vocês, olha, eu sou um servidor público da área de educação numa instituição pública. Então, eu estou te dizendo, de início, que eu trabalho, então, como professor dentro de uma instituição pública. E eu carrego, então, valores pessoais. Por quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu faço parte de uma família que eu sou a terceira geração de servidores públicos. Meu avô era servidor público, meu pai era servidor público, e praticamente, no caso nós somos 5, 4 são servidores públicos. Então, servir ao público, prestar um bom trabalho à sociedade, é um valor na minha família, é um valor pessoal individual. Então, isso tem a ver com a minha identidade pessoal, que se materializa numa identidade profissional como docente, pesquisador dentro de uma instituição de ensino. Então, as duas coisas se realimentam, mas são importantes para a construção da minha identidade profissional e pessoal. Todos esses três elementos ocorrem junto, de forma bem integrada. A separação aqui é para ser didática. Porque, como eu falei com vocês, a minha construção da minha identidade profissional está em curso. Lembre-se sempre disso, identidade é processo, ela nunca está acabada. As pessoas nunca estão prontas. Isso é ótimo para a gente que trabalha com gestão de pessoas, porque a gente tem sempre possibilidade de desenvolver as pessoas, do que elas cresçam, do que elas se emancipam. Então, isso é muito importante para a gente. E esse é o jogo, então, que está em cenário, né? Então, dos três elementos, eu falei com vocês sobre a identidade. Agora eu queria falar um pouquinho, para a gente pensar, né, sobre o outro eixo, que é o trabalho humano. Que mundo do trabalho é esse? Então, eu vou convidar vocês para a gente ver um curto vídeo. Eu estou acreditando que vai rolar tudo bem aqui, mas se der algum erro, já está salvo aqui no backup, eu mando o link e a gente assiste num outro momento. Ou então eu tento fazer a projeção direto. Vamos lá. Torcendo aí os dedos. É um vídeo curto, tá, gente? É só 2h30. Confirme se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Sim. Tocou para vocês o vídeo? Tem uma tela só
Lilás aparecendo aqui para mim. Tá, deixa eu... Agora voltou. É aquela história que você testa 15 mil vezes. Deixa eu fazer o plano B, então, que esse era o plano A. Vejam se vocês vão ouvir agora. Acho que agora vai aparecer. Apareceu o áudio para vocês? Ainda não. Quer mandar o link aqui no... Tá, eu vou Acho fazer que isso. eu abro ele aqui para você. Vou copiar aqui. Vou mandar no nosso bate-papo da própria sala aqui, tá? Pode ser? Pode ser, eu baixo ele aqui para você. Eu compartilho ele aqui com todos. Eu vou interromper meu compartilhamento, então. Aí você tenta fazer por aí, por gentileza. Isso. Tá, vou interromper meu compartilhamento. Quer ter crescimento? Chegou Redomação, todo o poder da vitamina C e do zinco, reforçada com a vitamina D, agindo no fortalecimento da sua imunidade. Quanto você acha que a... Peraí que eu vou compartilhar agora. A provocação é que vocês percebam qual que é o cenário de trabalho, do mundo do trabalho que estamos iniciando e é inteligência tendência. artificial. Desculpa, pode falar. É só enquanto você colocava, obrigado. E os novos avanços tecnológicos vão impactar na sua vida. A gente deve pensar no futuro do trabalho ou no trabalho do futuro. Bom, um pouquinho de história. A gente teve uma revolução industrial, a primeira revolução industrial, que a gente teve implantação dentro do processo das máquinas de vapor, meados do século XVIII. Logo depois, ali no XIX, a gente teve a implantação da eletricidade. Aí eu tinha um processo de produção em massa com eletricidade. Depois a terceira, que trazia para nós uma automação com tecnologia. E hoje a gente vive uma mudança absurda. Eu tenho processos físicos, biológicos, com a tecnologia dentro desse processo de produção. E aí? Para onde que a gente caminha? O processo ele é muito mais doloroso e eu não acho que seja tão otimista como alguns acreditam. É a primeira vez que a gente tem uma quebra total de um modelo de referência que a gente teve. Então, a partir de agora, o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos manter. O meu futuro não é a evolução do meu presente. Então, ele é altamente disruptivo. E isso vai impactar drasticamente nas relações que nós temos de consumo, de mercado de trabalho, de relações de comunicação, como a gente nunca viu. E tem coisas que já estão acontecendo nesse momento. O impacto maior será no grupo de pessoas que começam frases falando no meu tempo, aquilo. Não tem como. Então, aquelas frases, os jargões, o time que está ganhando não se mexe. Agora eu tenho um processo em que o que nos trouxe não necessariamente vai nos manter. E essa é a grande preocupação. Para onde que a gente caminha? Quais são os lugares? Eu tenho produtos e serviços sendo feitos agora em que eu tenho uma redução de custo, eu tenho redução dos processos envolvidos, em que eu tiro as pessoas e substituo por tecnologia ou por inteligência artificial. Esse é o impacto hoje que está acontecendo. Imagina daqui a 5 anos. A tecnologia tem potencial de aprender hoje toda e qualquer função repetitiva que os humanos fazem. Vamos analisar um pouquinho desse impacto com uma empresa no passado, que foi a Kodak, na década de 70. A Kodak, ela detinha 85% do mercado de fotos nos Estados Unidos, 95% de filmes, uma empresa mundial com 100 mil funcionários.
Em 2002, a Kodak decretou falência. O pecado não foi perceber a mudança. Não é a mudança de produto, era uma mudança de mercado. Quantas empresas estão passando por isso? Só na minha existência eu vi música, transporte, turismo. E aí? O teu segmento que você atua vai se manter assim? O teu modelo vai se manter assim pelos próximos 5 anos? Essa disrupção está impactando o mercado todo. O que a história da Kodak impacta na minha vida? Eu vou perder o emprego no futuro? A resposta positiva é não. Toda inovação trouxe novos mercados, trouxe novas profissões. Esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo é que a gente está sempre atrás desse processo, porque os funcionários, os mercados, eles não estão preparando na velocidade que eu estou substituindo. É a primeira vez que isso está acontecendo. E a coisa ganha uma proporção um pouco pior, porque eu não tenho políticas públicas pautadas nisso. O modelo de educação que a gente tem no país que a gente vive não é um modelo de educação que atende esse mercado muito rápido. É um equívoco tentar proteger o trabalho e as profissões quando a gente deveria estar protegendo as pessoas. O Yuval esteve aqui há pouco tempo, no Brasil, e o livro dele cita muito isso. A gente vai ter agora uma diferença ainda mais gritante entre países muito ricos e países muito pobres. Como se preparar para o futuro? As pesquisas mostram que, se tiver um viés de cognição em que eu não tenha repetição, talvez seja mais fácil me adequar. Capacidades e modelos que eu tenha, senso crítico, adequação, comunicação aberta para a inovação, empatia, mais do que isso, capacidade de se desenvolver o tempo todo, são alguns caminhos desse novo mundo. Senso crítico são alguns caminhos desse novo mundo. Agora eu pergunto, quantas escolas estão preparando o profissional para essa mudança abrupta de mercado? É claro que a gente está discutindo aqui problemas complexos e pensando em soluções, mas a solução ela não é simplista, ela não passa por um livro de autoajuda. A reflexão aqui é começar a pensar sobre isso para traçar algumas estratégias, alguns caminhos, algumas válvulas de escape, porque isso vai acontecer e já está acontecendo, está embaixo dos nossos narizes. O questionamento aqui é: trabalho é a soma de educação e oportunidade, é uma equação. Se eu não tenho educação, o processo fica muito mais complexo. Talvez essa singularidade do ser humano, essa individualidade também seja um caminho. Talvez num mundo de tecnologia, a ironia seja exatamente sermos humanos, cada vez mais humanos. Gostou do vídeo? Deixe seus comentários e se inscreva no canal da Casa do Saber. Alessandro está sem o áudio. Estão me ouvindo agora? Sim. Obrigado, Nivalda, pela apresentação, tá? Eu queria que vocês pensassem em duas coisas. A gente pode abrir um pouquinho para vocês conversarem, mas eu estou preocupado até com os horários, mas que retivessem basicamente duas grandes informações desse vídeo, que é muito provocante, ele traz vários elementos importantes. Um deles é o quanto essas tecnologias, né, têm a ver com os públicos que vocês estão dentro da instituição que vocês trabalham. E por que eu digo públicos? Porque vocês vão atuar diretamente com os servidores, né? Ou, diria mais, com os trabalhadores, porque tem os técnicos terceirizados, as outras pessoas que são terceirizadas ou contratadas. Então, o público de você, pensando em quem vocês vão gerir, em um perfil, então, muito específico, ou seja, nós estamos no mundo do trabalho, esse mundo do trabalho é dinâmico. E essa população, esse grupo de profissionais que vocês vão gerir, vão formar um outro grupo, que são os alunos, né? Os profissionais que estão em formação. Então, a gente tem dois grandes cenários, e tem que ser, inclusive, uma população, um público, no caso, os alunos, né? Que tem que já pensar nessa lógica de transformação que está presente, para que ele tenha, então, boa entrada no mercado de trabalho, uma formação crítica, e todos esses elementos que são importantes. Então, são esses dois grandes cenários que eu gostaria que vocês pensassem. Vocês têm, então, que atender diretamente os servidores, os demais trabalhadores que vão prestar esse serviço para a população
geral, externa, comunidade, e especificamente estou falando dos alunos que serão formados. Então, eu estou chamando essa atenção porque falando, nossa, o que isso tem a ver comigo? Eu vou gerir diretamente os trabalhadores, eu não sou docente, eu não sou professor, não tem muito a ver com isso. E a segunda coisa, que tem muito a ver com a gestão de pessoas, é o quanto ele diz que, por ironia ou não, o que vai fazer muita diferença nessa nova forma, né, de pensar o mundo, de lidar com o mundo, será justamente o fator humano. Então, eu chamo a atenção a esse elemento para a gente pensar o quanto é muito apropriado, inclusive o nome que vocês colocaram, né, que é gestão com pessoas, que a gente já brincou, que é muito mais a gestão de pessoas de forma genérica, como a gente está acostumado a ver, perceber e, digamos assim, a trabalhar. Então, eu acho que o convite e o vídeo traz vários elementos para a gente discutir aqui, mas nesse momento eu vou frisar esses dois. Depois eu queria escutar vocês, para que a gente possa andar um pouquinho mais. Chamou mais a atenção de vocês nesse vídeo, esse momento? Alguém gostaria de fazer algum comentário mais breve? Eu estou preocupado porque eu já sei que vocês estão com o horário apertado, né, para eu não expandir muito. Não, fique tranquilo com o nosso horário, Alessandro. Tá bom, então. Tá tudo dentro do eu chamei a atenção esses dois elementos. Como vocês percebem isso, gente? Abra um microfone, quem quiser e puder. Eu fiquei, assim, intrigada. Primeiramente, boa tarde, Alessandro. Eu me chamo Fernanda. Por conta dessa última provocação que ele traz, dizendo que, paradoxalmente, né, nós estamos no mundo tecnológico e na atmosfera tecnológica da inteligência artificial, e o que vai ser mais requerido nessas relações, ou então nessas imbricações, serão efetivamente a relação humana. A gente até esqueceu como é que faz. Eu fico, inclusive, pensando como é que vai ser o sexo daqui, a relação sexual, daqui mais uns 20 anos, que na última palestra, na sexta-feira, ele fez uma prospecção se nós estávamos preparados para daqui a 20 anos, né? E a gente ficou assim muito impactado, sem saber se a gente estava no processo ou se a gente estava totalmente despreparado com tanta informação e nuances que ele trouxe como provocação. E aí você hoje traz também isso, ratifica essa premissa da humanização, né? E que a gente está tão coisificado, né? O ser humano, ele está tão coisificado que a gente se perde. Eu, sinceramente, fico sem resposta. Muito esperançosa, né? Mas pensando na questão da atmosfera, dessa vontade que todo mundo tem, quem é que não tem, quem é que não gosta de abraço, quem é que não gosta de não ser um número, né? De ser identificado. Mas eu não sei assim exatamente qual vai ser a mão, não só da nossa instituição, mas de toda a sociedade, né? Então, assim, você traz dizendo isso, que paradoxalmente o que será requerido, o grande desafio é trazer essa humanidade, né? Então, eu gostei bastante, achei assim que teve um link total com o que a gente já vem falando ao longo dos outros 2 dias. Sim, obrigado, Fernanda. Quanto à provocação de como serão afetos no futuro, relações, você percebeu o quanto que a Covid-19 e a necessidade do distanciamento social, isso foi um fator muito sério, né? Inclusive como potencial adoecedor para a gente estar distante. Agora, a segunda parte que você fala também, que é muito interessante para a gente falar aqui, é pensar que isso não é uma coisa do futuro, gente. Isso já está em curso. Isso é presente. Isso é real, né? Então, para a gente ficar atento a esses elementos, eu costumo brincar muito quando dou aula,
que nós somos os elos perdidos. Sabe aquela história que fala assim, um tempo atrás tinha um determinado dinossauro, espécie, ou qualquer coisa que sumiu, e a gente não consegue entender como que foi que deixou de passar de um local para outro local, que é o elo que liga, né, o que tinha e o que é hoje. Nós estamos sendo esse elo. Então, assim, a gente está passando em uma geração tantas mudanças tão rápidas, porque se a gente sumisse todo mundo nesse momento, nós que somos o elo, digamos assim, eu estou brincando do elo perdido, quase que parece que é uma sociedade totalmente diferente. Entende? Assim, eu penso que a gente tinha 20, 30 anos atrás, e o que a gente tem como perspectiva da vez daqui a 10. Então, nesse intervalo de 30, 40 anos, que em termos de sociedade, em termos de humanidade, é muito pouco, os avanços foram muito grandes. Então, é só para a gente começar a perceber o quanto isso está acontecendo. Tem duas mãos ainda levantadas, Maurício e Roberto, se vocês quiserem ainda fazer algum comentário antes de eu dar uma sequência. Lembrando, então, que a gente falou um pouco da identidade, estamos falando sobre esse novo cenário do mundo do trabalho. Maurício, Caldas e Roberta, se quiserem ainda fazerem algum comentário. O Maurício acabou de caiu da reunião aqui. Caiu, né? Tem esses problemas da... Alguém gostaria de complementar? Ou eu posso... Roberta está com a mão levantada. Tá, Roberta, por gentileza, você consegue falar agora? Na verdade, eu levantei por descuido. Eu fui visualizar a fila para ir monitorando e acabei clicando, mas não foi intencional. Não, sem problema. Tá. Deixa eu retomar aqui do ponto que a gente estava, só para eu fazer outras provocações para vocês. Depois confirme, por gentileza, se chegou o compartilhamento para vocês. O Alexandre, mas já que o Maurício caiu, eu posso fazer uma pergunta assim? Por gentileza. Diante de todo esse turbilhão, né, que nós passamos e estamos passando nesses últimos quase 2 anos, o que eu queria saber de você? Quando a gente analisa assim, o conceito ampliado de saúde feito pela OMS, ela diz que a saúde é esse equilíbrio, né? Entre o físico, o mental, o emocional, ele não é algo estático. Então, como podemos fazer para equilibrar isso tudo, para ter um emocional equilibrado, principalmente nesse retorno agora ao trabalho presencial, né? Que a gente já estava meio que adaptado a essa rotina remota e tal, e agora vamos retornar ao presencial, e vem aqueles medos de contágio e essa coisa toda. Para que lugar nós devemos ir para buscar esse refúgio, para buscar essa autoproteção, que não nos deixe adoecer, né, emocionalmente, fisicamente, estarmos juntos, fortalecidos e tocarmos a vida como sempre? Perfeito. Literalmente parece que a gente combinou, né? Mas faz sentido toda o que você está dizendo, porque das coisas que eu vou entrar aqui agora, da gente conversa aqui, é justamente para onde iremos com esse novo desafio, digamos, né? Por que eu estou chamando vou te responder agora, Roberta, e vou avançar um pouquinho mais, tá? Então, a gente veio entendendo a importância do trabalho na construção da subjetividade, do pertencimento social. Entendemos, então, que esse trabalho, especialmente esse trabalho do futuro, ou o futuro do trabalho, eu gosto muito dessa brincadeira que ele faz, né, o Shoah, para a gente pensar que as coisas são integradas. E a gente entra nesse ponto aqui agora, tá? Roberta, perceba que, por hora, eu vou falar agora de saúde mental de forma geral. Vocês estão conseguindo visualizar, gente, a apresentação? Perfeito. Me dê um feedback se sumir, por favor, né? Então, eu queria trazer um dado para você, que foi agora do começo do ano, para vocês perceberem aqui. Ansiedade, estresse, depressão, que tem a ver com os adoecimentos mentais mais comuns e cada vez mais prevalentes no mundo atual, né? A gente tem casos, assim, alarmantes, a quantidade que ele ocorre. Então, por exemplo, num estudo que foi feito
no ano passado, né, e publicado no início desse ano, a gente tinha 320 milhões de pessoas que declararam ter depressão no mundo. Isso significa, então, em relação ao ano anterior, aos anos anteriores, que houve um aumento, então, nos últimos 10 anos, de 18,4%. Isso considerando o mundo geral, de forma geral, né? E aí, considerando os nossos dados aqui do Brasil, a gente tem, então, um cenário, digamos assim, que foi preocupante. E detalhe, gente, esses dados ainda foram antes do momento da pandemia, do isolamento mais sério, dos quadros que a gente teve de grandes perdas e grandes lutos. Então, isso tem que ficar muito claro também. E o Brasil, então, nesse ano, de acordo com esse estudo, teve a maior taxa de ansiedade do mundo. Cerca de quase 10% do brasileiro sofriam desse mal e declararam que estavam com os quadros de ansiedade, estresse e depressão. Isso falando de forma geral, tá? De ansiedade, estresse e depressão. Então, percebam que isso é um fenômeno mundial, é uma questão que já vem se arrastando, né? Que a gente tem falado que é o atual mal do século, né? Desse início de século. Isso é importante para a gente pensar que a ansiedade, o estresse e a depressão têm impactos no funcionamento desse sujeito, ou que a gente chamaria de funcionamento saudável desse sujeito. Aqui eu estou sempre trazendo foco para o mundo do trabalho, por causa de vocês, meu público, nesse momento, são pessoas que trabalham com gestão de pessoas. E um elemento dentro da gestão de pessoas que a gente tem que cuidar é a qualidade de vida no trabalho, o bem-estar desses sujeitos que estão trabalhando com a gente. Então, uma das funções nossa, como gestores, é cuidar desse bem-estar, da qualidade de vida no trabalho e correlatos. Então, é importante entender que nós estamos numa sociedade adoecida. Isso aqui caberia uma palestra só para isso. O que levaria a gente estar tão ansioso, tão estressado, com tanta depressão, né? A gente vive num mundo super acelerado, a gente vive num mundo de super cobrança, de muito consumo sem conteúdo. Então, isso aí daria várias formas da gente pensar e discutir. Mas, de forma geral, a gente anda muito adoecido. E, particularmente, isso antes da pandemia, o Brasil ainda estava um pouco mais adoecido em comparação ao resto do mundo. Então, Roberta, isso é uma questão que a gente tem que preocupar, porque é um quadro sério, que atinge muitas pessoas, e aí, quando isso entra para a esfera do trabalho, né, isso tem um impacto maior. O que eu chamo de um impacto maior? Porque até agora eu falei com vocês sobre o que era o mundo do trabalho, que está disruptivo, mudança acelerada, novas formas de pensar o mundo do trabalho, o sujeito no trabalho, a formação desse sujeito no trabalho. Falei com vocês o quanto esse trabalho é fundamental para a nossa saúde. E digo para vocês também que a gente está cada vez mais adoecido. Aí eu tenho que trazer isso para dentro da nossa área de atuação, que é a gestão de pessoas. Ou seja, por que esse tema, Roberta, como você trouxe, é importante para a gente? Qual a importância da saúde no trabalho? É importante porque ele possibilita, né, quando você consegue fazer e promover a saúde no espaço de trabalho, você aumenta a possibilidade dessa pessoa ter saúde, sentido, significado nesse trabalho, e obviamente desenvolver um bom trabalho, já estou antecipando o que eu vou falar lá na frente, né? E você previne a possibilidade de adoecimentos mais comuns, por exemplo, a síndrome de Burnout ou burnout, né? O estresse, os acidentes no trabalho, né? Ainda poderia incluir aqui, né, o absenteísmo ou o presenteísmo, que é o que a gente talvez até tenha mais no serviço público, porque mais do que a pessoa faltar é aquele que chega só de corpo presente no serviço. Então ele está lá, de corpo presente, mas a cabeça, a alma, a mente, a motivação está longe. Então, eu acho que, não vou falar que é bom ou ruim adjetivar, mas atualmente um grande problema que a gente tem, mais do que absenteísmo, a falta, a ausência dessa pessoa, é ele estar só de corpo presente, que a gente chama de presenteísmo, né? E isso tem vezes que escapa à gestão de pessoas.
Porque a gestão de pessoas tradicional, ela está acostumada a fazer controles, cuidar de métodos tradicionais. O sujeito tem que estar ali, tem que estar produzindo, mas o quanto ele está efetivamente saudável naquele momento que ele está ali? Ele está engajado com aquele trabalho? O quanto ele tem um conceito que caberia uma outra palestra para a gente falar sobre isso, que é um conceito de florescimento no trabalho, tem a ver com psicologia positiva. Ou seja, pensando nessa lógica, o quanto ele pode crescer, desenvolver, florescer nesse trabalho. Isso é bom para ele, em termos de saúde, para ele, como sujeito, como servidor, como trabalhador, e melhor ainda para quem está à volta dele, seja essa instituição, os colegas de trabalho, o público-alvo que ele vai prestar serviço. Então, que você faz a pergunta é importante, Roberta, porque o adoecimento mental tem ficado cada vez mais presente no nosso mundo. E isso tem, como o mundo do trabalho, como os nossos postos de trabalho, são um micro-universo, uma pequena representação da sociedade geral, isso também ocorre dentro do mundo do trabalho. Então, é importante para a gente, da gestão de pessoas, ter isso muito claro, porque isso impacta em todo mundo. Mas quem vai fazer as ações, os programas, os planos de prevenção, de minimizar esses danos, de evitar que isso ocorra, é a equipe de gestão de pessoas. Lógico, a gente tem que ter que a gestão inteira compre, a reitoria, as outras pró-reitorias, mas essa conta, digamos assim, quem tem que bater no peito e puxar e criar os programas e condições, e inclusive ser o que eu diria catalisador de sair da chavezinha da gestão tradicional para uma nova gestão. E isso é importante, porque a gente viu o Anderson falando novas formas de pensar a gestão, de pensar a equipe de trabalho. Então, isso é importante a gente pensar. Porque, literalmente, dentro da organização, somos nós, da gestão de pessoas, que talvez estejamos mais preparados, ou, a provocação, deveríamos estar mais preparados para detectar essas situações, fazer diagnóstico, bons prognósticos, planos para intervir. Então, a provocação que eu estou fazendo com vocês aqui é nesse sentido. E ainda faço um complemento. Vocês estão passando por uma transição dupla. Volta um trabalho presencial pós-Covid, e vocês estão num plano, num programa, num momento de descentralização da gestão e do poder. Que, acreditem, dá um trabalho enorme, mas é super salutar. Só que essa lógica que eu estou falando aqui, que a gente tinha, inclusive o Anderson citou na semana passada também, se eu acho que o problema era só do meu chefe, que eu não tenho nada a ver com isso e deixo o pau quebrar, né? Isso não cabe mais dentro dessa nova forma de pensar as nossas relações de trabalho. É óbvio que a gente tem que ter suporte para fazer o nosso trabalho também. E mudando essa lógica de que a corresponsabilidade é minha, da minha equipe nas unidades, nos campos, isso é um momento que vocês vão ter que trabalhar bastante essa transição. Então, vocês estão com 2 grandes desafios em curso. O retorno do pós-Covid, que eu vou falar um pouquinho rapidinho daqui a pouco, e um outro elemento muito forte, que é uma forma diferente de pensar a gestão e as ações que vocês estão fazendo. Que é muito importante que ocorra daqui a 5 anos, quando a gente se encontrar, 3 anos, você fala, Alessandro, faz muito mais sentido estar descentralizado. Mas nesse momento dá medo. Nesse momento dá muito pânico. Nesse momento dá muito uma pirada, digamos assim, pensando como vai ser feito. Mas momentos como esse que vocês estão fazendo aqui, dessa jornada, é fundamental. Para justamente poder discutir, qualificar, trocar, né? E poder fazer de forma conjunta. A gente não faz gestão de pessoas sozinho, gente. Não existe um herói ou uma heroína. Tem equipe, né? E por que eu estou frisando isso aqui, gente? Fazendo o gancho com o que a Roberta pediu lá. Eu chamo a atenção para vocês aqui que a gente está num momento muito crítico, que vários estudos têm mostrado que estamos aumentando os casos que a gente chama do grupo de CDF. Que tipo de adoecimentos é esse? Né? São os transtornos mentais e comportamentais no grupo de servidores públicos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós, servidores públicos, ou as pessoas que trabalham no serviço público, estão cada vez mais adoecendo da esfera mental, justamente da saúde mental.
Porque os outros elementos de clima, de elementos, exposição a ruídos, outras coisas, a gente tem conseguido resolver, tem conseguido avançar. Agora, o quadro maior, como eu falei com vocês, de uma sociedade que já está em quadro de adoecimento, isso dentro do espaço do trabalho, e com o sistema macro, que a gente vai discutir mais daqui a pouco, isso tem mostrado que os servidores públicos estão adoecendo mais da esfera mental. Isso é um detalhe importante para a gente da gestão de pessoas ficar atentos, porque, digamos, a lesão física do corpo, essa divisão é didática, tá? Corpo e mente. A gente sabe que as coisas são conectadas, mas assim, se eu quebro um braço, eu mutilo uma parte do corpo, ele é mais visível, concretamente. Não que eu espero que isso ocorra, espero que a gente não tenha esses casos de adoecimento. Agora, o adoecimento mental, ele costuma ser silencioso, longo, né? O quadro, tirando alguns episódios específicos, né, que a gente sabe de um estresse pós-traumático, alguma coisa que tem um episódio muito claro, específico, ele é cumulativo, esse adoecimento mental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gestão de pessoas também não está muito acostumado, e é muito importante que a gestão de pessoas trabalhe com a equipe de saúde das unidades, para que a gente consiga, então, junto com a equipe de saúde, mapear esse adoecimento invisível. Tá? Eu vou avançar mais um pouquinho e vou retomar nisso, vocês vão entender onde que eu quero chegar. Então, Alessandro, pode falar, desculpa. tem uma mão levantada, falar, o Júlio levantou a mão. Júlio, por favor. Olá, boa tarde a todos. Consegue me ouvir bem? Alessandro, eu queria fazer uma rápida interferência, porque, assim, primeiro, quando você coloca aí a parte de sensibilidade, eu achei muito interessante quando você começa a sua palestra, que você faz uma autodeclaração, né? Nos primeiros dias aí da jornada, eu tinha feito, avisei a Nívia, inclusive, eu tinha feito uma cirurgia no olho, eu estava com um tampão no olho, então eu estava como ouvinte, né? Eu não estava vendo o que estava acontecendo. Então, quando você fala da sensibilidade, né, da gente tomar novos rumos para a gestão de pessoas, sobretudo nesse período de pandemia, né, a gente nota o tanto que é preciso realmente a gente se readaptar, né? Então, quando você faz uma autodeclaração, né, eu mesmo sem enxergar, eu imagino um pouco como que seria esse cenário, né? Então, eu achei muito interessante, eu não podia deixar de colocar isso aqui. Aparentemente parece uma coisa tão simples, né? Eu estou vestido de vermelho, no fundo branco, a pessoa, mas isso está claro, eu estou vendo, mas e quem não está vendo, né? Eu tenho visão monocular, então vira e mexe eu tenho que estar fazendo alguns procedimentos, e aí acabo que eu fico um período de uma semana, 2, totalmente às cegas, né? Então, como é importante esse tipo de adaptação. E aí, quando você fala do acúmulo, do fluxo, você retoma, quando a gente retoma, a gente tem todo um fluxo, e aí é um sistema que não funciona, é uma pressão de um servidor, porque esqueceu de pedir férias há 2 anos, e agora corre o risco de perder essas férias, e ele quer que tudo se resolva em minutos. Então, é preciso realmente tomar muito cuidado para que a gente não adoeça mentalmente, né, e saiba lidar com isso. Eu acho que essa palestra está sendo extremamente importante, assim como todo evento vem sendo aí decorrido. Parabéns mesmo por essa palestra. Obrigado, Júlio. Júlio, eu vou fazer um parênteses dentro do que você faz, né? Agradeço o retorno, e aí eu vou fazer esse parênteses já contextualizando com o que a gente está discutindo aqui. Júlio, eu só passei a ter essa sensibilidade, mesmo já tenha feito, eu fiz licenciatura da minha graduação, então eu fiz a parte de formação, de professor, de que você prepara, eu gosto muito de estar em sala de aula, da relação com a sala de aula, mas por mais que eu soubesse, teoricamente, a importância da acessibilidade, eu só passei literalmente, a prestar mais atenção quando você vai vivenciar isso. E por quê? Não, e tem a legislação que já manda a gente fazer. Mas mais do que mandar fazer, é vivenciar. Eu vou dar um exemplo rapidinho, e vou trazer isso para a gestão de pessoas, para vocês entenderem. Porque isso é um grande tema dentro da gestão de pessoas, que a gente fala de diversidade nas organizações. As pessoas com deficiências, no caso. Eu só fui prestar mais atenção disso quando eu tive colegas na graduação, né,
que ela tinha baixa visão, a Fernanda, ela enxergava acho que 5%, e a gente se fortalecia como grupo de alunos, porque ela não tinha tempo de esperar a biblioteca, a equipe da biblioteca, naquela época, eu estou falando então do começo de 2000, não tinha acessibilidade em vários leitores de texto que a gente tem hoje. Você joga lá, ele lê para você, né? Então a gente pegava os textos de livro, gravava em fita cassete para Fernanda estudar no fim de semana. Então, ao ter uma colega durante a graduação, que eu fui prestar atenção. E o quanto isso muda a nossa vida. Por exemplo, andando com a Fernanda pelos corredores da faculdade, muita gente deixa cadeira, mesa. Você está no corredor, puxa a cadeira da sala, pôs no corredor, conversou, deixa lá. Uma lixeira que ficou fora do lugar. E ela saia trombando. Então, depois de vivenciar com Fernanda, eu sabia o quanto importante era deixar aquela cadeira no meio do caminho ou não. Uma lixeira fora do lugar ou não. Ter um piso com aderência sinalizado ou não. O quanto faz falta e faz diferença, não você puxar a pessoa, mas você, entre bom português, como ela brincava, eu tenho que ser a bengala dela, quando eu acompanhava ela. É no ritmo dela, por exemplo. E depois eu tive alunos que tinham baixa visão. Então, eu tive que me adaptar como professor e crescer como pessoa e profissional. Por que eu estou falando da importância da exposição à questão? Eu não gosto de usar o termo problema, porque isso é um problema. Isso é uma questão, isso é um amadurecimento que a gente tem. Porque só quando eu pude vivenciar isso, que eu vi o quanto é importante. Ou seja, eu saí da cognição, da razão, e teve o atravessamento afetivo, da vivência, da experiência. E muitas coisas que a gente faz dentro da gestão de pessoas, a gente faz muito no cognitivo. Vou fazer um treinamento. Eu pego lá capacidade, habilidades, né? E faço todo um plano lindo, eu trago a melhor pessoa e tal, mas a gente tem que fazer uma coisa importante. Não esquecer de acionar o afetivo, porque é o afetivo que move pessoas. A gente acabou de ver o vídeo. Tecnologia tem e vai ter muito, mas é o fator humano, o elemento humano, que vai fazer essa grande diferença. E isso, gente, a gente ainda não consegue fazer máquinas que façam isso. Acho que a gente vai demorar muito tempo para fazer uma máquina que consiga fazer isso. Mas o fato é, esse fator humano, e eu estou fazendo esse apelo, essa liga com o afeto, isso faz muita diferença, Júlia. Então, assim, eu poderia falar, digamos, de forma muito racional sobre a inclusão, né? Falar das pessoas com deficiência. Mas aí, para mim, a chavinha mudou quando eu passei a vivenciar a necessidade junto com essas pessoas. Muito pouca, eu estava como acompanhante dessa pessoa. Eu estou pegando esse gancho que o Júlio falou para a gente trazer isso para a gestão de pessoas. Para a nossa vida, mas aqui estou sempre costurando para a gestão de pessoas. Então, gente, o apelo, e eu sempre falo isso quando eu dou aula de gestão de pessoas, a gente tem que fazer esse apelo por um afetivo. Porque se a pessoa consegue compreender a importância daquilo, ela consegue que o serviço que ela presta, ela está prestando para pessoas. O nome da palestra de vocês, na jornada de vocês, gestão com pessoas. Não estou só entregando aquela pessoa, não estou devolvendo, não estou por obrigação. Eu estou com ela, eu estou construindo com ela. Estamos juntos, como diz o povo. Então, esse estamos junto, como diz o povo, é muito importante. Né? E não é só para vender a sua ideia, é porque realmente é pelo fator afetivo de envolvimento e engajamento que a gente consegue mudança, né, na nossa equipe. Então, Júlio, agradeço o gancho que você me traz, né? E aí eu vou avançar um pouquinho mais. Lembra que eu falei com vocês, então, que a gente está com um adoecimento dos servidores públicos, tá? E aqui, gente, eu estou focando mais nos servidores públicos, porque é onde que a gente tem mais literatura trazendo e falando disso. Mas lembrando também que parte da equipe no serviço público tem os contratados, terceirizados e todos os outros que gravitam e são fundamentais para a execução desse serviço, seja junto com a equipe da gestão de pessoas ou nas outras áreas de atuação dentro da instituição de ensino. Tá? Então, a gente não pode esquecer desse grupo de pessoas também. Só que, infelizmente, ainda tem poucos estudos mostrando esse público. E tudo que eu estou falando com vocês aqui, tá? É importante isso, é gestão baseada em evidências. Vou falar disso mais na frente, mas eu estou adiantando. Ou seja, eu não tirei isso nada de nada do ocultismo, de nada que foi de uma grande revelação. Isso aqui é baseado em estudos que a gente tem visto. E isso é importante, eu vou frisar isso lá na frente. Tá? Então, a gente tem percebido
esse adoecimento dos servidores públicos. A gente tem visto, então, um aumento do adoecimento, com problemas relacionados às relações interpessoais no local de trabalho, que a gente brinca em bom português, são as tretas aí no local de trabalho, né? E a gente tem visto muita dificuldade em equilibrar a vida pessoal e a vida do trabalho. Isso, gente, antes da pandemia já estava assim. Imagina agora. Hoje, por exemplo, eu estou aqui tranquilo fazendo a palestra com vocês, porque minha esposa está blindando com o Davi, meu filho, lá no outro cômodo. Ele já fez toda uma negociação, contou uma historinha, porque era impossível eu conseguir fazer 1 hora e meia com vocês aqui sem interrupções. E se passar disso, ele já vai chegar aqui, vai querer aparecer, dar oi para vocês, beijinhos. Ou seja, isso então antes do momento pandêmico, que a gente está, espero, com o avanço do nível de vacinas e outras coisas melhorando, a gente consiga voltar a outras formas de viver, de relações que a gente vai falar, mas o fato é, no momento pandêmico, isso ficou mais misturado, a vida pessoal e o trabalho. Isso aqui eu não preciso nem falar muito, que todos vocês vivenciaram. Estamos vivenciando, estamos saindo desse cenário agora. Isso tudo, gente, causa, então, uma diminuição da saúde desse trabalhador, né? Que aumenta, então, a possibilidade dele se comprometer com o trabalho, dele conseguir encontrar sentido e significado no e do trabalho que ele entrega e no trabalho que ele realiza, né? E o mais importante vinculado a isso tudo, né? Porque para a gestão de pessoas, esse sujeito adoecido, ele tem uma diminuição, então, na produção, no rendimento do trabalhador. Gente, quando eu falo mais importante, não que o fator individual não tenha importância, não estou dizendo isso, mas eu estou com cabeça aqui, entre aspas, de gestor, porque a equipe de saúde sempre trabalha junto com a gente, tá? E algumas demandas individuais normalmente serão atendidas por essa equipe de saúde. Mas a nossa preocupação aqui como gestores é mapear, prevenir, para que não ocorra esse adoecimento. E se ocorrer, junto com a equipe de saúde, fazer a intervenção, tá? E por que eu estou entrando nisso? E frisando para vocês. Infelizmente, não vou entrar em questões muito políticas nesse momento, por questão de falta de tempo, mas é inegável o quanto uma gestão pública pode favorecer a saúde ou pode desfavorecer a saúde. O quanto uma gestão pública, um governo federal, pode favorecer ou não o acesso à educação e outras políticas. E nesse momento nós estamos num momento de desmonte do serviço público, das carreiras públicas, né? Com uma roupagem de uma reforma administrativa, que eu estou chamando aqui de uma deforma administrativas, isso tem impactos no nosso cotidiano. Porque são as pessoas, então, que estão nesse local de trabalho, e com essa mudança de local de trabalho, isso gera um cenário de desvalorização, que muitas vezes os servidores públicos são tidos como os vagabundos, preguiçosos, enrolados. E eu acabei de falar no início da nossa palestra hoje, nossa conversa hoje, eu falei, olha, eu estou falando de retorno ao trabalho presencial. Não quer dizer que a gente não trabalhou. Trabalhou e muito, e teve que fazer um monte de adaptação. Então, a gente está falando a voltar a um trabalho presencial. Não quer dizer que o filho deixou de trabalhar. A galera não estava de férias. Então, esse cenário de desvalorização da coisa pública, da res pública, a coisa pública como valor, algo que é feito para dar um suporte à sociedade, algo como direito, isso tem sido desmontado. É uma discussão longa, que caberia uma outra palestra só para isso, que é fundamentalmente, especialmente numa instituição de ensino. Acho que é fundamental fazer essa discussão. Mas, nesse momento, eu vou fazer o recorte, de novo, para a gestão. Sendo bem direto, essa desvalorização do serviço gera adoecimento e dificuldades dos sujeitos, dos trabalhadores, prestarem serviço à comunidade. Porque imaginem vocês, trabalhadores que estão aqui hoje escutando essa nossa conversa, vocês estão como servidores públicos, ou como trabalhadores num órgão público, se for alguém contratado, terceirizado. Mas você está representando um órgão público. Quando você fala mal, quando você diminui aquela instituição e as pessoas que trabalham nele, isso faz um mal para a sua subjetividade. E isso é feito de forma sistemática. Cotidianamente tem sido feito. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, porque o cenário maior e amplo parece que não, mas ele tem influência no nosso cotidiano. Tá bom?
Eu vou avançar mais um pouquinho. Então, por que é importante, para fechar essa parte de forma geral, na nossa conversa, a gente discutir a saúde do trabalho, né, ou no trabalho, digamos assim, né? Por quê? Ela é fundamental e importante para as pessoas e indivíduos. O que significa isso? É justamente importante porque, como eu disse, o trabalho ele é fonte de pertencimento social. O trabalho é fonte de identidade. O trabalho ele é importante para que eu tenha sentido e significado na minha vida. Então, o trabalho não é tudo na nossa vida, gente, mas a gente viu, e já conversei com vocês, que ele tem uma faceta muito importante na nossa vida. Ele ocupa um espaço muito grande na nossa vida. Então, ele tem uma função psicológica na nossa vida. Então, desse sentido, o trabalho é importante para as pessoas e para o indivíduo. Para a obtenção e manutenção da saúde, da qualidade de vida no trabalho e outras coisas que são interesses para a gestão de pessoas, para a instituição de forma geral. Ela é importante também para a gestão pública. Por quê? É a gestão pública que deve equacionar as demandas entre a sociedade e os usuários desses serviços públicos e dos trabalhadores que estão prestando esse serviço público, seja terceirizado, contratado ou servidores. Então, para a gestão, ficar atento à saúde no trabalho é fundamental. E para a sociedade, de forma geral, porque a gente espera que essa instituição pública preste, entregue bons serviços aos seus contribuintes. E essa questão retroalimenta. Lembra que eu falei que é importante você se identificar com a instituição, que quando fala mal da instituição que você trabalha, você fica chateado com isso? Especialmente quando isso não é verdade, não é correto essa percepção, né? Ou seja, então, se eu estou vendo a minha instituição sendo xingada, diminuída, de forma... Tem coisas que a gente tem que fazer para prestar um bom serviço. Fez um erro ou outro, mas não é esse o caso. É uma política de desvalorização do serviço público. Uma falácia que depois a gente pode discutir em outro momento. Mas, então, perceba que se essa sociedade que não reconhece o valor desse serviço público, desse servidor público, dessa instituição pública, isso retroalimenta. Se isso é um círculo virtuoso, em que a gente faz um bom serviço, presta um bom serviço, a sociedade reconhece, isso retroalimenta a instituição e retroalimenta a nossa identidade profissional. Se isso é feito de forma negativa, isso, falando de forma diferente, né, isso faz com que a gente se sinta mal, a gente não se reconheça, não se identifique naquele trabalho, consequentemente não preste um bom trabalho e, consequentemente, retroalimenta. Isso é importante, essa ideia da retroalimentação, tá? Não é tão linear, mas eu tentei fazer um esquema para ser mais didático aqui, tá bom? Aí eu parto para um ato 2, gente. É literalmente um ponto que a gente vai começar a aprofundar aqui. A gente chega agora no momento de um retorno ao trabalho presencial pós-Covid-19, né? Pensando em Covid-19, que iniciou na China em 2019, em novembro, nós estamos com 2 anos anual, pensando, né, no mundo de pandemia, e aqui no Brasil, mais fevereiro, março, que a coisa começou a severar, do ano de 2020. Então, a gente vai entrar um pouco mais nisso aqui. Primeiro, isso aqui vocês estão carecas de saber, e também vocês vão dar aula disso aqui, que vocês já estão se debatendo com as normas e como fazer para operacionar isso aqui que foi pedido. Então, a gente tem uma instrução normativa, é lei, né? Cumpra-se, e aí a gente tem como vai ser feito esse ajuste. E cada instituição, cada grupo de profissionais estão discutindo de como se faz, de que forma que atende a legalidade com segurança. Isso é fundamental, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só cumpra-se a lei. Por quê? O retorno ao trabalho presencial envolve vários elementos. Lembra que eu falei? O trabalho e a relação do mundo do trabalho, ele é multidisciplinar, multivariável. Ou seja, a gente está falando de pessoas que têm medo. Medo de como vai ser esse retorno, medo de como que vai ser estar com os colegas, medo de, por exemplo, vivenciar o luto. De muitos de vocês que perderam pessoas importantes da família, colegas de trabalho, pessoas próximas. Então é um momento de vivenciar
coisas que a gente talvez não pôde vivenciar, que é o luto. E é um luto tardio. Lembra das emoções que eu falei que a gente tem que lidar, né? Trabalhar com ela no mundo do trabalho? Preparem-se, porque isso está surgindo e vai surgir. E vai chegar como dizendo em bom português, né, um abacaxi para a gente descascar da gestão de pessoas. Gestão de pessoas e da equipe de saúde. Porque isso vai começar a pipocar pelos campos. E não é só tudo de uma vez, porque as fichas vão caindo ao pouco. Não só de forma gradual ao retornar, mas é esse medo, a ansiedade e insegurança de como vai ser essa volta, né? A adaptação ao home office, acho que foi a Roberta que comentou. Gente, tem gente que está super adaptada, que não precisava nem voltar, segundo ela. E eu digo isso, a gente fez um estudo aqui recente, fazendo um paralelo aqui. Eu estou com 2 alunas do mestrado que estão estudando o Instituto Federal de Mato Grosso e a Universidade Federal de Mato Grosso. Aí são 2 pesquisas que estão acontecendo aqui de mestrado. E nas duas unidades, a gente conseguiu fazer uma coleta de dados sobre a Covid-19 e o trabalho remoto emergencial, especialmente como eles avaliavam isso. Isso é um estudo que vai ser defendido agora em dezembro, uma e a outra em fevereiro. Mas dados preliminares do estudo delas já indicam o seguinte, que de forma geral, professores e técnicos, tá? Os tais. Para os tais, a maioria de vocês que estão aqui são tais, o trabalho remoto e a adaptação foi muito mais tranquila em comparação aos docentes, porque vocês já trabalhavam via processos eletrônicos, via processos digitais, né? A organização da rotina do escritório normalmente foi mais fácil e transposto para o contexto emergencial. Já os docentes, a maior parte deles, tiveram que reinventar a forma de fazer ensino, mediado por essas tecnologias. E lembrando, especialmente o público de vocês que são adolescentes, adultos, jovens adultos, né, que é uma moçada que está acostumada com a plataforma de TikTok, YouTube, Instagram, e vão querer paralelos como esse dos docentes. Então, teve professor que simplesmente pegou o que ele fazia em sala de aula e replicou em frente da câmera. E teve outros que realmente foram para o ENAP, fizeram outros cursos, se organizaram e mudaram essas plataformas. Mas a gente percebeu, na avaliação dessas 2 pessoas, desses 2 grupos aqui, nas 2 instituições, que o trabalho remoto, num primeiro momento, foi muito mais tranquila a transição para os tais do que os docentes. E os tais tiveram uma adaptação mais tranquila, não é fácil, mas mais tranquila em relação a esses docentes. Mas quando você compara sentido, significado, e o que eu falei com vocês que é o florescimento, a possibilidade de usar criatividade, inovar, fazer diferente, esse fator foi mais presente nos docentes. Então, muitas das práticas de vocês, os técnicos administrativos, foram adaptadas sem, talvez, muitas dificuldades para essa plataforma de cá. Já os docentes tiveram maior possibilidade de transformar a sua prática. Então, isso significa que a gente teve mais espaço de criatividade. E são dados preliminares, a gente pode conversar sobre isso, porque isso vai dizer do quanto que as pessoas estão adaptadas, digamos assim, ao home office, e o quanto que essas pessoas vão ter resistência ou não a voltar ao trabalho. Então, por exemplo, eu não estou nem discutindo que tem questões que a legislação atualmente garante, que são das comorbidades. Essas pessoas estão garantidas por lei, né? E os casos que não são das comorbidades, mas têm particularidades, né? Por exemplo, tem coisas que não estão previstas, então tem que ser negociada com a gestão de pessoas. Vocês vão receber processos falando, olha, eu não estou no quadro X, Y, Z e Y, que está prescrito lá, mas eu tenho essa realidade. Como é que nós vamos fazer? Discutir com a gestão imediata, discutir com a unidade, discutir com a legalidade disso. Então, prepare-se. E as demandas familiares, né, que vão continuar invadindo isso. E isso considerando, gente, num cenário que a gente continue, espero, desse crescente de vacinação, dessa possibilidade de retomar algumas atividades presenciais. Eu não estou nem fazendo uma perspectiva, digamos assim, negativa de novas variantes, de uma terceira, quarta onda. Né? Vamos ser otimistas, né? E fazer a nossa parte, tá bom? Então, tudo isso está em jogo, e mais um pouco, quando a gente fala de retorno ao trabalho presencial. Para além da legalidade, que eu falei com vocês na tela anterior, né, que é o cumpra-se, né? A gente tem tudo isso aqui em jogo.
coisas que não foram pensadas, não haviam sido previstas, né? E aí é importante o que a gente já sabe. Para diminuir um pouco da ansiedade, da dificuldade e de outras coisas, são os protocolos de segurança e de biossegurança que vocês já estão organizando, já criaram as comissões, já estruturaram. O básico, uso de máscara, ventilação, distanciamento, né? E tudo isso, considerando esse cenário. E uma coisa que a gente tem que começar a discutir no serviço público, que são os modelos híbridos, gente. Eu vejo muita resistência das reitorias e de algumas pró-reitorias, de algumas coordenações, secretarias, em adotar o serviço híbrido, que já está previsto lá naquela instrução normativa 90, lá de 2019, 2020, se eu não me engano. É lógico que é diferente aquilo lá do trabalho e o retorno agora que a gente está falando da 65. Mas a gente tem que começar a pensar formas diferentes de fazer gestão. Entende que eu falei com vocês que a gente precisa repensar coisas? Lógico que tem uma legalidade a ser feita. A gente não muda a lei se não tem uma demanda e faz uma pressão para que essa legislação mude, né? Isso sem considerar as questões particulares que cada unidade tem para poder, uma autonomia para fazer, sem desrespeitar, obviamente, a lei, né? Então, pensar modelos híbridos de trabalho é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né? Porque esse novo modelo de trabalho, esses novos modelos de trabalho, tá bom? Muita coisa a gente pode fazer nesse flex. Fica de provocação para a gente ver depois aqui. Tá? E aí eu falo o seguinte, mas como que eu faço? Né? Como que eu vou cuidar da minha saúde, especialmente aqui, eu estou frisando a saúde mental. Então, tem coisas aqui que eu vou mencionar com vocês que são gerais. Tá? Então, eu parto para o meu último ato, a parte 1 dele, que são caminhos possíveis para a gente cuidar da nossa saúde. Tá? Especialmente a saúde mental. Primeira coisa que é importante a gente pensar, tá? Que quais são os níveis que eu estou defendendo para vocês, para a gente poder promover a saúde mental no trabalho. E aqui eu estou focando no trabalho. A gente podia fazer essa discussão bem mais ampla, mas a gente gastaria muito tempo. Então eu preciso fazer recortes, eu preciso ter foco. Então, primeira coisa, eu estou chamando de nível macro, que é o político e representativo legal, o intermediário, que é o meso, que eu estou falando da ordem do institucional organizacional, e o micro relacional pessoal. Vou passar rapidinho por cada um desses. Tá? O macro, gente, nós estamos falando, então, de marcos regulatórios. Nós falamos de lei agora, falamos de instrução normativa, coisa que, inclusive, vocês dominam muito dentro da gestão de pessoas. Mas eu só fazendo a provocação do que eu falei antes, a legislação muda quando tem uma pressão social também para fazer adaptação. Então, a gente precisa pensar o que tem sido feito de legislações que vão ter impacto no nosso trabalho. E isso tem a ver com o ambiente geral de trabalho. Então, nós estamos num momento de uma reforma laboral de forma geral, da iniciativa privada. Nós estamos numa reforma do serviço público. E isso tudo eu representei aqui com a principal causa, causa não foi ato falha, casa, lá em Brasília. Mas isso pode ser extrapolado também para as assembleias e as câmaras municipais. E aqui eu deixei 2 dicas para a gente nunca esquecer, que é a OMS e a Organização Internacional do Trabalho, que são 2 fontes muito importantes para a gente pensar a saúde no trabalho e do trabalho. A gente sempre beber nessas fontes que são seguras e confiáveis, né? Vou avançar mais um pouquinho. No micro meso institucional, organizacional, isso tem mais a ver aqui especificamente com vocês, com a gente que está voltado à gestão de pessoas. Porque aqui, nesse nível dos procedimentos, dos planos, do planejamento, que a gente vai conseguir fazer essas ações que vão ter impactos na nossa vida, da nossa equipe de trabalho e das pessoas que estão dependendo do nosso trabalho, estão relacionadas com o nosso trabalho. Seja as outras equipes, por exemplo, a equipe de saúde trabalha muito com a equipe de gestão de pessoas, né? Seja o público-alvo, e lembrando que nós temos 2 públicos-alvos, o diretamente, que são os servidores, os trabalhadores, né, que vão estar vinculados às rotinas que a gente tem de gestão de pessoas dentro do Instituto, e pensando de forma indireta o segundo público, que a gente cuidando bem desse público, eles cuidarão bem do serviço que eles têm que entregar lá na frente.
E o quanto a gente faz de adaptações para caber nesse grupo, né? A gente trouxe a figurinha para a gente pensar, né? Porque eu acho que a gente tem que ser maleáveis, a gente tem que ter muita resiliência, a gente tem que ser adaptável. O fator humano é fundamental, como eu falei com vocês. A gente tem que tomar o cuidado o quanto a gente se violenta. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu lembro que na semana passada, o Anderson, uma das dicas que ele deu para a gente pensar, é a comunicação não violenta, por exemplo. Né? Eu lembro que também a Sônia mencionou sobre isso. Né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar como que a gente cria nossas equipes de trabalho, o quanto que a gente cede, como ceder, como que negocia. Então, esse é o nosso nível mais do trabalho, do cotidiano, das organizações, com os colegas de trabalho. Né? E a gente passa para um nível, né, micro-relacional pessoal. Esse estaria mais vinculado aos pequenos grupos, tá? As relações que a gente estabelece diretamente com os pequenos grupos. E aí, isso é importante nesse elemento, não que os outros não sejam, mas isso é fundamental para que a gente saiba, que a gente conheça e respeite os nossos limites. Eu trouxe o exemplo aqui, né, que ficou muito conhecido, da Simone Biles, que é a atleta olímpica, que era a favorita em mais de 12 modalidades do atletismo na última Olimpíada, e ela abriu mão de uma série de competições. Gerou uma grande polêmica essa ação dela, essa decisão dela, mas ao mesmo tempo foi extremamente elogiado o quanto ela cuidou da sua saúde. Ela voltou medalhista em algumas modalidades, acho que um quarto do que ela se propôs quando ela chegou lá, mas ela voltou com um bem muito importante. A recuperação da autoestima, digamos assim, e o quanto isso foi importante para a sua saúde mental. No caso dela, gente, uma atleta de alto desempenho, o trabalho dela era fazer um excelente desempenho na Olimpíada. Mas precisa de muita força, muita coragem, muito suporte da equipe de saúde, da equipe de grupo que trabalha com ela, para tomar uma decisão dessa. Então, tem decisões que a gente, na gestão de pessoas, na equipe, vamos tomar, e a gente tem que saber os nossos limites, respeitar esses limites. Então, esse autoconhecimento é fundamental para que tudo funcione muito bem. Então, esses 3 níveis são importantíssimos para a gente pensar e entender a nossa saúde mental. Tá? Aí eu passo para o meu último grupo de falas. Tá? Nós vamos, então, encerrar a segunda parte do ato 3, e aí eu falei agora sobre o trabalho, né, como que esse trabalho está no mundo cada vez mais em transformação. Falei o quanto esse trabalho é importante para a construção da nossa identidade. Mencionei para vocês o quanto a nossa atuação nesse trabalho ele é atravessado por essas 3 grandes esferas, macro, grande, geral, né? Lá em Salvador, lá em Brasília, né? Ou o quanto isso tem a ver com o nosso cotidiano, nosso dia a dia e o nosso autoconhecimento. E aí eu falo para vocês que estão aqui, a maior parte desse público aqui, o que isso tem a ver conosco, da gestão de pessoas? Então eu entro para uma última parte, né, para a gente começar a pensar ferramentas e ações que a gente, da gestão de pessoas, temos que começar a operacionalizar de forma, talvez, repensada, refletida. Não vou trazer nenhuma grande pérola, nenhuma novidade que ninguém aqui da gestão de pessoas nunca tinha escutado. Mas eu vou tentar fazer uma provocação com esse cenário que eu trouxe anterior e encadear isso para vocês. Tá? Então, o que isso tem a ver com a gente da gestão de pessoas? Tá? Aí eu quero trazer 2 dados, mais 2 dados para vocês. Né? Tem um grupo, né, que é Melhores Empresas para Trabalhar, que faz pesquisa com as principais organizações privadas aqui do Brasil. É uma filial, digamos, uma multinacional que tem isso no mundo inteiro, mas eu vou trazer os dados daqui. Eles fizeram uma pesquisa, então, no final de 2020, começo de 2021, para falar quais eram as tendências de gestão de pessoas. Tá? Então, primeira coisa que eles perguntaram, quais foram os principais desafios do ano de 2020, ou seja, o nosso ano 1 da pandemia Covid-19. O estudo completo, gente, eu sugiro que vocês deem uma olhada, tem coisas interessantes para a gente que é da gestão de pessoas. E para quem fala assim, nossa, isso aí é só pensar na iniciativa privada, não tem nada a ver com a gente, nós estamos falando de tendências do mundo do trabalho. Tá? Lógico que a gente tem que ter esse cuidado para adaptar para a realidade do serviço público. Mas a gente tem que manter também a cabeça aberta para ver paralelos possíveis. Tá bom?
E aí, essa pesquisa falou, então, das empresas que responderam, quais que eram os principais desafios? Então, na época que a pandemia começou, no ano de 2020, tá? Os principais desafios para 58% das pessoas ouvidas era flexibilizar a estrutura de trabalho. Ou seja, era o começo do home office, horário flexível, trabalho híbrido. Para 55% dos respondentes, a dificuldade ou o desafio foi fazer a comunicação interna eficiente, tanto do RH quanto entre as equipes. Detalhe, tá, gente? Eu faço essa provocação. O quanto desse desafio que tinha lá foi resolvido ou não. Porque esse desafio já era para a gestão de pessoas que a gente já acompanha há muito tempo. Né? O que subiu aqui de importância foi o remoto por conta da Covid-19. Mas vamos lá. O terceiro desafio é criar uma mentalidade digital entre a liderança. Isso é importante. Lembra que o Anderson comentou com a gente, né, da gestão ágil, das novas ferramentas, da importância de se atualizar? Tem a ver com isso aqui, esse ponto 3. Né, 1/3 respondeu. E basicamente, guardar a proporção, né, 1/3 também respondeu que o desafio, no ano passado, era criar programas de oferecer benefícios voltados para a saúde mental. Olha a importância da saúde mental de novo aí. E criar uma mentalidade digital entre os colaboradores, ou seja, fora da liderança. Se você juntar a liderança e fora da liderança, isso dá quase 70% de pensar a questão, então, da mentalidade digital. Lembra que o Anderson falou para a gente do pensamento disruptivo, de pensar fora da casinha, fora da caixinha? E isso, gente, como o vídeo que vocês viram hoje, que eu passei para vocês, é uma tendência, é uma realidade do mundo do trabalho. E cabe a gente, da gestão de pessoas, a começar a fazer essa provocação e puxar isso. Tá? Isso em 2020. Segundo dado. E agora? Já em 2021. Quais eram os principais temas? Olha a comunicação aparecendo como 54%. Comunicação interna, especificamente. Outro tema importante é a mudança do mindset da liderança. Ou seja, de novo, a importância da liderança. Outro ponto importante, com 48%, é flexibilização. Ou seja, como a taxa de vacinas aumentou, a gente começou a pensar de forma diferente, isso não é que deixou de ter importância, mas vai caindo na importância no ano de 2021. Tá? Isso vocês perceberam também na pele, mesmo sendo gestão pública. Né? E um outro elemento também que a gente viu, que é a transformação digital. De novo, né? A questão de negócios, os processos de gestão de pessoas, envolvendo a contratação e demissão. A nossa forma de fazer gestão de pessoas, de forma geral, e o grosso de contratações, é diferente da iniciativa privada. A gente tem terceirizados, contratados, tem que ter essas preocupações. Mas a preocupação com as formas e as plataformas, as ferramentas de uso disso, era uma preocupação. Olha, saúde mental em quarto lugar de novo, né? E aí temos outros dois elementos, que é a diversidade e a inclusão, coisa que o Júlio citou, a gente comentou rapidinho aqui, né? E é uma experiência que a gente fala, né? Que a gente fala que é acompanhar o sujeito desde a hora que você apresenta a sua organização até, se for necessário, o desligamento, né? Então, isso eram preocupações agora para esse ano de 2021. O que eu quero fazer a provocação com esses dois dados, né? Pensando na gestão de pessoas, na iniciativa privada do Brasil, é que a gente pode fazer paralelos com a nossa gestão pública também. Então, eu estou fazendo uma provocação para vocês, que tanto a gestão pública quanto a gestão privada, né, das instituições privadas, quais são os 4 principais desafios que a gente tem, basicamente, que resolver. Tem muito pepino para a gente resolver, gente. Mas eu estou focando nesses 4 e eles estão interligados. Isso tem muito a ver com a equipe de gestão de pessoas. Já estou caminhando para o final, tá, gente? Falta só mais 37 slides. Mas chegaremos lá, calma aí. Então, isso aqui é o que a gente já conhece. Comunicação e trabalho colaborativo. Foco no humano e na saúde mental. Gestão com dados objetivos e empíricos. Liderança e flexibilidade dos gestores. Eu vou passar rapidinho por esses elementos, tá? Para a gente relembrar algumas coisas e depois abrir para o debate. Quando a gente está falando, então, de comunicação, gente, e trabalho colaborativo, eu queria que vocês observassem com calma essa figura, e eu vou descrever a figura. Nós estamos com uma figura, tá?
de um campo, uma campina, e a gente tem 3 mamíferos bem grandes, são elefantes. Parece ser 2 adultos e um filhote. E eles estão se movimentando aqui nessa pradaria aqui. Essa é a cena que está aqui. E aí eu vou fazer para vocês um convite, para a gente pensar o quanto é importante, na verdade eu diria mais que importante, é fundamental a comunicação. Eu vou trazer uma fábula que muitos de vocês já conhecem. E aí eu vou pedir se alguém puder fazer a gentileza de ler o que está na tela, até em colaboração aos demais colegas da sala que não estão podendo ver agora nesse momento. Tá? Apareceu para vocês a segunda apresentação? Com o texto? Alguém pode ler para a gente? É a fábula O Elefante e os Cegos. Quem pode fazer a gentileza de ler? Eu leio, Alessandro. Obrigado. Fábula: O Elefante e os Cegos. Chegou um grande circo na cidade. 4 cegos, passeando juntos, aproximaram-se do local onde o domador estava cuidando de um dos elefantes do circo. Pararam e perguntaram ao domador se podiam tocar no animal, ao que ele concordou. Um deles, muito alto, de braços erguidos, bateu na orelha do elefante. O outro encontrou a barriga, o outro apalpou a perna e o quarto segurou a tromba. Logo depois, voltaram ao seu passeio satisfeitos, porque agora sabiam o que era um elefante. E foram conversando até que pararam numa pracinha, sentaram-se e começaram a discutir sobre o elefante. Elefante é apenas uma espécie de ventarola grande, felpuda, no meio e rugosa, disse o cego alto. Nada disso, retrucou o que examinou a tromba. Eu examinei cuidadosamente o bicho. Trata-se de um tubo maleável, pesado, forte e que se movimenta o tempo todo. Tudo errado, falou o que tocara na perna. Eu constatei que é uma pilastra firme e grossa. Eu acho que vocês estão loucos, corrigiu o cego que apalpara a barriga. Não perceberam que o elefante é como um enorme casco de navio, áspero e vivo? E as discussões foram até altas horas, sem, é claro, chegarem a qualquer conclusão. Muito obrigado, Roberta, pela leitura. Então, gente, a provocação que eu faço para vocês, da importância da comunicação, é a questão dos pontos de vistas. E isso no plural. Porque a gente tem várias visões e várias possibilidades de visões de um fenômeno. E percebam, como a gente viu na fábula aqui, dos cegos e o elefante, que todos eles estavam certos. E também, de certa forma, particularmente errados. Mas eles partiram das suas percepções, das suas visões, das suas vivências, para fazer a construção do que era um elefante. Mas essa construção não foi feita de forma integrada, né, de forma compartilhada. Então isso é importante para a gente pensar. Por que eu estou trazendo esse elemento da comunicação? Para a gente pensar, então, o quanto é fundamental na nossa prática de gestão de pessoas a gente frisar, dar extrema importância de verbalizar os combinados, de deixar muito claros os alinhamentos, com a definição, a explicação das metas e expectativas. Especialmente, gente, eu falo para esse público aqui que vocês me convidaram para a gente conversar, num momento de retorno gradual às atividades presenciais, especialmente no momento de uma mudança de cultura, de descentralização.
Ele caiu. Gente, aparentemente o Alessandro caiu, né? Caiu. Vamos aguardar um minutinho para ver se ele retorna. Vamos aguardar um minutinho o retorno dele. Olá, vocês me ouvem? Sim. Retornou. A internet caiu, desculpa. Desafios do trabalho remoto, tá vendo? Deixa eu compartilhar com vocês novamente, peraí. Desculpem. O que eu estava mencionando era justamente a gente pensar dentro da gestão de pessoas. Se a tela foi projetada, vocês confirmem, por favor, tá? Deu certo? Vocês conseguem ver? Sim, perfeitamente. Obrigado. Então, eu estou trazendo a metáfora do cegos e o elefante, para a gente perceber, então, a importância do alinhamento. Porque se eu percebo a realidade, o trabalho tem que ser entregue de um jeito, Nivaldo de outro, Marília de outro, Alessandra de outro, George de outro, a gente precisa conversar para saber como nós vamos fazer, como nós vamos unir essas percepções, essas realidades. E aí isso é importante, então, deixar muito claro. Eu dizia, quando caiu a ligação, é importante, inclusive, nesse momento de transição, de mudança de cultura, de formas de fazer a gestão de pessoas descentralizadas. Mais do que nunca, a comunicação será excelente e muito fundamental para que vocês consigam ter êxito. Outra coisa fundamental junto com a comunicação, associada à comunicação, é a importância do feedback. Especialmente, gente, um feedback feito de forma adequada. Eu estou falando, então, devolutiva. E ela pode ser formal, no momento estruturado. A avaliação de desempenho, a progressão, isso tudo que já é estruturado. Ou informal, com conversas cotidianas, de forma não estruturada. Agora, a forma de fazer isso, a gente já escutou, né? Sônia comentou bastante sobre isso lá na quinta-feira, é da forma que vai ser feito isso. Não é, não é chegar e dar sabão. O Anderson também comentou, ele dando exemplo pessoal dele, como ele era um gestor no começo da carreira dele, como ele é um gestor hoje, a forma de fazer isso com a equipe. Não é você ser a pessoa que vai bater na mesa, esbravejar, gritar, humilhar a pessoa, cometer assédio. Não é essa a postura. Isso não é dar feedback. Isso é assédio, isso é humilhação, isso é violência. É óbvio que vão ter momentos que a coisa vai esquentar. A gente tem que saber como lidar com essas questões. Então, esse feedback, a forma de dar esse feedback, seja formalmente e especialmente o informal, de forma cotidiana, é aquela conversa falando assim, Nivaldo, vamos conversar um pouquinho, que aconteceu isso, vamos conversar ali na hora do café, à parte, vamos chamar a parte da equipe, vamos chamar a equipe inteira. Então, isso o Anderson já falou bastante com a gente na semana passada, estou só retomando a importância desse elemento aqui, tá bom? Junto, então, com a questão da comunicação, por que eu estou trazendo isso de novo, né? Para frisar a figura lá dos elefantes e os cegos. Eu vou descrever. Eu tenho uma outra figura que tem duas pessoas que estão em pé e olhando para um número que está no chão. Um está de frente para o outro. Para a pessoa que está à direita na figura, ele está vendo o número 9. Para a pessoa que está à esquerda, ele está vendo o número 6. E aqui, gente, é mais um outro exemplo que os dois estão certos. Mas se a gente não souber negociar, explicar, conversar, comunicar de forma adequada, isso pode virar uma confusão. Ah, Alessandro, isso está muito metafórico, né? Vamos pensar aqui dentro do IFBA? Ou seja, os dois estão vendo o que é o Instituto Federal da Bahia, o que é o trabalho que deve ser feito, quais são as expectativas. Mas os dois estão vendo de formas diferentes, de locais diferentes, de percepções diferentes. Então, alinhar essas questões, conversar sobre isso, dar o feedback, fazer a comunicação aberta é fundamental. E especialmente uma comunicação não violenta. Por que que isso é importante, como a gente já falou então, né? Eu mostrei para vocês, tanto na iniciativa privada, quanto na iniciativa pública, comunicação e trabalho colaborativo é fundamental. A gente chega num outro elemento aqui, nessa figura, então, que tem esse segundo ponto, que é o foco no humano e na saúde mental. Já falamos demais sobre saúde mental. Eu vou só pôr um elemento importante do porquê
Isso, dentro do ambiente de trabalho, é fundamental. Eu estou defendendo desde o começo da nossa conversa aqui que a saúde mental é importante. Estamos num mundo adoecido. Esse mundo adoecido tem reflexões e desdobramentos dentro do ambiente do trabalho, tá? E aqui a gente está entrando para um elemento importante para prevenir esse adoecimento no ambiente de trabalho, especificamente a promoção da saúde mental no trabalho. Guardem essa ideia, esse conceito, que eu acho que é fundamental para a gente trabalhar com gestão de pessoas, que é segurança psicológica. Qual que é a ideia da segurança psicológica? E eu vou resumir aqui rapidinho. Roberto, eu vou só fechar essa ideia da segurança psicológica e eu te passo a palavra, tá? Só para não perder a linha de raciocínio, por favor. A gente precisa, e a ideia da segurança psicológica é promover uma cultura na qual os trabalhadores tenham liberdade para arriscar, propor ideias, demonstrar sentimentos sem medo, sem julgamentos, sem represálias. Porque criar um ambiente seguro para que as pessoas de uma equipe de trabalho sintam liberdade, inclusive para correr risco para errar. Isso é muito importante, gente, porque a gente não está acostumado a lidar bem com críticas, especialmente quando a gente erra. E isso é um problema, especialmente nas organizações, especialmente numa equipe de gestão de pessoas. Por quê? Tem um dado aqui importante de um estudo de 2018, que eles fizeram com uma amostra enorme de pessoas, de trabalhadores, e eles falam o seguinte, um dado importante para a gente pensar a segurança psicológica. Pessoas que trabalham num ambiente seguro podem ser 76% mais engajadas com o trabalho, 50% mais produtivas e 50% mais propensas a permanecer naquela organização. Isso é um dado de Isaac, uma pesquisa de 2018. Aí vocês falam, mas aqui não preocupa com isso não, Alessandro, aqui é serviço público. 95%, 98% dos nossos trabalhadores são servidores concursados. Vou dar um dado para vocês de um outro mestrado que eu orientei, que defendeu em 2019. A gente pesquisou o engajamento no trabalho dos servidores técnicos administrativos, os TAIs, da UFMT. E aqui a gente percebeu que tem várias formas de você perceber e avaliar o engajamento no trabalho, mas o que a gente percebeu é que os servidores TAIs aqui da UFMT são bem engajados, mas ele tem um engajamento que a gente chamaria, ou classificaria como superficial. Ou seja, num piscar de olhos, ele muda de camisa, muda de organização, muda de empresa. Ele faz muito bem o trabalho, mas ele não se reconhece com aquele trabalho. Então ele entrega um bom serviço, mas ele não tem um comprometimento com aquela instituição. É o que a gente diria que é 2 palitos, ele troca de roupa ou de instituição, mesmo sendo servidor público. E muitos, inclusive, têm um perfil de seus concurseiros. Isso, gente, você criar uma equipe, ter sincronia com essa equipe, a sinergia de uma equipe é construída com todos esses elementos que eu falei com vocês. Então, desfalcar equipes é um detalhe que a gente tem que ficar muito atento, né? Que a gente quebra a equipe ou tem atritos na equipe. Então, garantir a segurança, especialmente a segurança psicológica, para interagir, aprender, pertencer e expressar. Tem um outro estudo, depois não vou entrar em detalhe agora, a gente pode conversar num outro momento, que mostra que muitas pessoas têm medo de errar. Então, deixam de fazer uma série de coisas com medo de errar. E, de repente, é no risco, naquilo que não está dentro do esperado, que vai surgir uma inovação, que vai surgir uma nova prática, uma nova possibilidade da gente fazer diferente do que a gente já está acostumado. Mas por medo da retaliação, por medo de errar, por medo de uma crítica, por medo de um feedback que não é feito adequadamente, a pessoa não age. A equipe não protege, no sentido, não aceita, não acolhe esse risco necessário. Então, a gente tem que pensar que saúde nós estamos promovendo nas nossas equipes de trabalho. Aqui eu estou focando para várias equipes de trabalho, como vocês estão percebendo. Vou fazer uma pausa, faltam só 2 elementos, que é a gestão como dados objetivos e empíricos, e a liderança, para fechar minha fala. Mas a Roberta havia levantado a mão. Fica à vontade, Roberta. Eu já estou encerrando aqui. Ô, Alessandro, era justamente isso. A palestra está então eu vou correr. Mas o tempo está um pouquinho apertado. Tá. É porque, como eu falei, é muito prazeroso demais poder discutir esses temas com vocês.
e é um tema que eu tenho muita paixão de estudar e conversar, mas então eu vou ser mais sintético, tá? Tá bom. Então, a gente entra no terceiro elemento que eu estou trazendo em convite para vocês de pensar, então, como são esses 4 elementos, né? Para a gente poder pensar a gestão de pessoas, especialmente a gente da gestão de pessoas, tá? Que é a gestão com dados objetivos e empíricos. Não vou detalhar muito, porque o o Anderson já deu um baile, né? Trazendo uma série de ferramentas, uma série de coisas importantes para a gente pensar a forma de gerir, né? Eu só quero sinalizar 2 coisas para a gente lembrar aqui. Primeiro, gente, gestão tem que ser feita de forma atualizada. E para ser feita de forma atualizada, tem que ser feito também baseado em evidências, e evidências científicas. A gente está muito numa época de pós-verdade, numa época de que vale tudo, terraplanismo, absurdos, né? A gente não sabe a que ponto que a gente chegou aqui. Espero que a gente saia logo desse abismo. Mas o fato é, gestão conta muita experiência, conta muito o que cada um já vivenciou, mas a gente precisa atualizar, porque o mundo está dinâmico, as pessoas estão dinâmicas, e a gestão deve acompanhar isso. E eu estou frisando isso porque é o grupo de gestão de pessoas que vai puxar os diretrizes, os programas, óbvio, sempre conciliado com as outras coordenações, outras diretorias, outras pró-reitorias e todas as questões, né? Especialmente, eu sempre cito aqui a equipe de saúde, de gestão de pessoas trabalha muito junto com a equipe de saúde, mas eu deixo aqui de sugestão para vocês algumas das principais revistas que estão abertas, públicas, atualizadas, né, que vão ter muito material sobre gestão de pessoas, saúde dos trabalhadores. Vou só mencionar Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, editada pela Fundacentro, outro site que vale muito vocês frequentarem da gestão de pessoas. A RPOT, que é a Revista Psicologia de Organizações e Trabalho, que é a principal publicação sobre a área de POT. POT é Psicologia Organizacional e de Trabalho. É a área da psicologia que discute o trabalho humano por excelência. Tem a RAP, que é a Revista de Administração Pública, tá? Tem a Revista do Serviço Público, editado pela ENAP. Eu acho que todo mundo aqui conhece a ENAP, já deve ter feito vários cursos, né? Mas é só bom frisar. E tem a GUAL, que é uma revista relativamente mais recente, que é a Gestão Universitária na América Latina, que tem experiências muito interessantes relatadas lá sobre o Brasil e da América Latina, para a gente ter uma noção do que os nossos colegas estão fazendo aqui também. Sempre guardadas as proporções, mas é importante a gente ter algumas ideias do que está sendo feito, trocar algumas ideias, tá? Outra fonte importante, gente, são os bons e tradicionais livros. Seja no formato da biblioteca tradicional, que vocês já estão acostumados, no formato e-book, mas o fato é importante a gente estar atualizado. E aqui eu citei 2 materiais, 2 livrinhos, que chamam Medidas do Comportamento Organizacional, Ferramentas de Diagnóstico e Gestão, e uma segunda versão, segunda volume, digamos assim, eles foram muito criativos, chamaram de Novas Medidas do Comportamento Organizacional, né? Mas por que eu sempre cito esses 2 livros, tá? Esses 2 livros, gente, são uma coletânea de uma série de ferramentas, de instrumentos, para medir uma série de elementos importantes para a gente da gestão de pessoas. Desde o clássico cultura organizacional, clima organizacional, engajamento, sentido, tá? Espiritualidade nas organizações. Então, assim, os 2 são ferramentas bem interessantes para a gente pensar. E são criados por profissionais aqui do contexto brasileiro, fruto de pesquisas de mestrado, doutorado. Então, assim, tudo validado para a nossa realidade. Então, eu sugiro fortemente aqui, para a equipe de gestão de pessoas da UFMT, eu falei, gente, isso aqui é livro de cabeceira da nossa equipe, da Secretaria de Gestão de Pessoas. Isso tem que estar na nossa biblioteca aqui, toda vez que a gente precisar, tá? E eu avanço 2 outros que são clássicos, mas são importantes, para pensar, por que eu estou frisando em Psicologia Organizacional de Trabalho? Então, tem 2 livros sendo projetados aqui. Um chama Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, do professor Zanelli, do Borges Andrade, do Bastos, e o outro é Qualidade de Vida no Trabalho, Novas Abordagens, do Santana Kilimilink. Por quê? Depois a gente pode conversar isso com mais calma, mas basicamente uma teoria, ou 60% da teoria que embasa a gestão de pessoas,
comportamento humano e organizacional, vai beber na teoria psicológica ou das ciências sociais. Então, por isso que eu estou citando esse livro para vocês, porque ele é tipo assim, é um basicão de elementos que tem a ver com a gestão de pessoas com o enfoque da psicologia, que eu acho que é válido para qualquer pessoa de gestão de pessoas, e ele foi pensado como livro-texto, então ele é bem tranquilo, né? E por fim, gente, eu chego na liderança e flexibilidade dos gestores. Lembra? Nós estamos falando dos 4 grandes desafios da gestão de pessoas, os principais temas para a gente se debruçar na gestão de pessoas. Como eu disse, nenhum desses é novidade. Comunicação, trabalho colaborativo, foco no humano e na saúde mental, gestão com dados objetivos e dados empíricos e objetivos, e agora a liderança. O que tem a isso? Qual que é o papel da liderança? Qual que é o papel do gestor nessa liderança? Uma coisa que a gente já sabe, mas é bom lembrar. Nós somos os catalisadores dessa mudança do perfil da mão de obra que a gente tem. Guardadas as proporções do quanto que a gente pode articular, do quanto que a gente pode mexer, porque a gente tem uma gestão, em muitos casos, muito engessada, por conta da legislação, baixo orçamento. Mas considerando isso tudo, né, nós é que vamos ter que equacionar as necessidades entre as demandas institucionais e as demandas individuais. Então, essa nota é da instituição, mas a equipe que vai puxar somos nós da gestão de pessoas. Tá? Então, isso é importante a gente pensar. Avançando agora para o final, e a gente tem aqueles desafios, alguns antigos e outros agora mais atuais. O primeiro desafio que eu estou trazendo aqui para a gestão pública é o que a gente veio conversar aqui hoje, agora. É o retorno das atividades pós a melhora nos quadros de Covid. Né? Então, esse retorno gradual. Então, a gente já tem documentações pensando, tanto no Brasil quanto fora, algumas recomendações. Outra coisa é gerenciar as políticas e programas, que já havia mencionado um pouquinho antes. Né? Ou seja, como e de que forma nós vamos fazer programas, políticas dentro das organizações para promover a saúde do trabalho, qualidade de vida no trabalho, os clássicos de gestão por competência, diversidade e equidade nas organizações, as demandas socioambientais, né? Os desafios que a gente já tem na gestão de pessoas. Mas lembrando que esse grupo é o que puxa isso dentro da instituição. Por fim, os últimos 3 elementos, a gente precisa fazer mais estudos sobre as condições da saúde do setor público, né? Porque, como eu mencionei, porque com gestão baseada em evidências científicas, a gente vai poder valorizar o fazer público e reinventar essa política pública, as políticas de gestão. Então, isso é muito importante a gente pensar, né? Com a nossa realidade, com as nossas especificidades. Lembrar, né, gente, que embora eu usei paralelos aqui com serviço público e privado, são cenários objetivos diferentes. A gente faz paralelos como um mapa mental, como forma de pensar isso. A gente tem que guardar as particularidades do serviço público federal e de cada estado, de cada região. No caso de vocês, a implementar a gestão setorizada, descentralizada, estarem atentos às particularidades de cada cidade, de cada campus, de cada equipe. Vocês terão equipes num ponto de maturidade para determinada habilidade mais avançada, outros um pouco menos avançadas. Alguma equipe vai estar muito mais avançada em uma competência, uma habilidade, outra menos. Vocês vão ter que fazer esse mapeamento, essa conversa, esse alinhamento. E é óbvio, né, gente, que a gente pensar também, eu já frisei na fala, mas eu vou bater aqui nesse ponto, como nós estamos num momento de precarização e de um desmonte do serviço público, um cenário não muito promissor é que talvez aumente o número de contratados terceirizados, diminua o número de concursos. Isso é uma realidade com congelamento que a gente tem tido de serviço público dos investimentos em educação e saúde. Então a gente tem que começar a pensar como que vai ser equacionar essa equipe mista. Porque o que valoriza, o que motiva um servidor contratado, a condição de trabalho desse contratado é diferente de um servidor, por exemplo, público. Então, a gente tem que pensar que vocês têm que gerir aí equipes de trabalhos diferentes. Tá? Então, saber que as condições de trabalho e reconhecimento são importantes para todos. Inclusive, os servidores, os trabalhadores efetivos, como servidores públicos, e as demais formas de contratos que vão estar na instituição. Tá bom?
Eu trouxe aqui algumas referências do que eu andei mencionando, outras coisas eu mencionei aqui que eu fui lembrando, mas depois eu fico aberto, se vocês precisarem, a gente vai conversando, tá? E agradeço muito ao convite, a toda a equipe da gestão de pessoas, em especial a Michelle, que entrou em contato e fez todo o meio de campo. Muito feliz por poder estar aqui com vocês. E vou encerrar o que eu programei para a gente conversar aqui agora. Me perdoem, porque eu falei para demais, mas é porque eu precisava falar um monte de coisa com vocês para provocar aqui a nossa conversa, tá bom? Agora eu queria escutá-los, né? Desculpa, eu acho que eu explodi aqui quase meia hora. Mil perdão, gente. Perdões. Bom, Alessandro, nós aqui tá? agradecemos a você. Eu quero fazer esse agradecimento em nome de toda a gestão de pessoas do IFBA. A sua disponibilidade, a sua palestra valorosa. E como você mostrou, né, que nós devemos ter esse cuidado, esse autocuidado. E se essa palestra serviu para tocar o coração de pelo menos uma pessoa aqui, já terá valido a pena. Então, gente, apesar do tempo, assim, curto, mesmo assim, eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta ao Alessandro. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, gente. Eu gostaria só de dar parabéns a Alessandro, porque ele vem com uma fala tão tranquila, né? Ele vem com uma fala mansa e fala de um caos. Né? E, ao mesmo tempo, apesar dessa fala mansa e dele trazer esse cenário tão caótico, ele traz portas de saída, né? Então, isso nos entusiasma. Para além das provocações, Alessandro, você trouxe entusiasmo para que a gente possa ter coragem, porque a gente sabe que o quadro que a gente tem é adverso, de uma maneira macro-institucional, no sentido mais amplo, né, no sentido mais amplo mesmo, para além das fronteiras da própria instituição IFBA. Nós estamos numa época polarizada muito, muito complicada, como nunca antes. Hoje eu ouvi dizer que nós estamos com o cenário mundial está entendendo que o Brasil está com a sua democracia em risco. Em risco, exatamente, em risco. Eu estava tentando me lembrar qual era a palavra. E isso é muito preocupante, né? Por toda a luta que os nossos ancestrais enfim, pais, avós que lutaram por uma sociedade mais justa, jornada de trabalho, enfim, direitos, e hoje em dia a gente vê tanta supressão de direitos, um retrocesso, uma familiarização, né, nas relações de toda ordem. Aí você vem com essa fala mansa, traz esse cenário, mas você traz portas de saída, né? Então isso, além de nos entusiasmar, nos tranquiliza que tem luz no fim do túnel, digamos assim. Sim, Fernanda, obrigado pelo retorno. E eu acho que quando eu pensei no nome, né, eu falei assim, olha, desafios e possibilidades é nesse sentido. Porque o cenário não é talvez o mais favorável, o mais otimista, mas é uma coisa que eu tenho escutado muito das pessoas que estão na gestão, e especialmente na área da educação, que é com quem eu transito mais, né, no município, no estado e na federação, as pessoas que estão nos cargos de comando, nos cargos de gestão, elas falam assim, Alessandro, eu vou ser um pouco vulgar, tá? Eu estou me borrando de medo, mas eu não posso nem demonstrar que eu estou com medo. Porque as pessoas olham para mim e querem que eu esteja seguro. Não é que ela está mentindo, mas ela tem que segurar. Lembra que eu falei das emoções? Isso é muito sério, o manejo das emoções, porque isso dá uma sobrecarga para ela. Ela também lembra que eu falei lá que a gente está num cenário de medo, de lutos, de insegurança, de um pouco de felicidade também, que a gente vai rever pessoas, vai poder, né, retomar um pouquinho do que a gente tinha como referência de vida. Eu não acredito nessa história de novo, normal, que acho que a gente não vai conseguir voltar ao que era, né, mas é o nome que o pessoal tem usado, mas, ao mesmo tempo, Fernanda, isso é importante, porque a gente não pode deixar de esperançar. Eu acho que o caos, a gente está no meio de um furacão do que é educação,
esse furacão que passou atravessando, que é a pandemia, e num governo, que eu diria de um desgoverno, né, que tem consequências muito sérias para os serviços públicos, e eu estou falando aqui especificamente da gente da área de educação, né? Então, mas a gente desesperar também não resolve. Então, por isso que eu tentei falar de forma de desafios, para a gente ter muita clareza de onde a gente está pisando, mas ao mesmo tempo a gente não perder as esperanças ou pensar em alguns recursos. Então, por exemplo, eu toquei aqui, quando eu falei esses 4 grandes eixos que eu toquei aqui, todo mundo que trabalha com gestão de pessoas já cansou de escutar várias palestras, formações que já fizeram, mas assim, mais do que nunca a gente está precisando articular isso. E isso tudo com um grande pano de fundo, que foi o vídeo que eu fiz a provocação para vocês ao trazer, que é o que vai fazer diferença, embora a gente tenha que saber manejar, operacionalizar e trabalhar com as tecnologias, é o fator humano. E esse humano afetivo, acolhedor, que causa uma possibilidade de uma segurança psicológica, que a gente possa criar relações, que a gente possa, inclusive, se perdoar, que a gente possa se acolher, que a gente possa se permitir se errar. Não é que a pessoa é irresponsável, não vai se cuidar, não vai fazer de forma adequada o que ela tem que fazer, mas ela pensar que ela pode correr um risco calculado, um risco que vai ser importante para a gente fazer novas coisas. Então, sim, é um pouco desesperador em termos dos cenários, né? Mas a gente tem que ter um pouco daquela coisa da utopia, a gente tem que sonhar, e mais que sonhar, trabalhar para alcançar cenários melhores, né? Senão a gente cristaliza, a gente congela, aí piora, né? Mas que bom que fez sentido para você, Fernanda. Obrigado às demais pessoas que também fizeram um comentário aqui no chat, foi excelente poder conversar com vocês. Bom, gente, não tem mãos levantadas, apenas no chat agradecimentos, Nayana, Vanessa, Sandra, Daíse, todas agradecendo a você pela palestra. Obrigado, gente. E aí eu vou me despedindo aqui do Alessandro, mas antes de passar para a próxima pauta, vou passar a palavra para a Marília Araújo, que ela vai dar uma palavrinha sobre a votação do servidor inspirador. Tá, gente, então vou só me despedir de vocês, sim, agradeço pelo momento, tá? Fico disponível, caso alguém queira ou precise entrar mais em detalhes, a gente pode conversar. E muito obrigado por me permitirem conseguir assistir uma parte na quinta, na sexta, achei muito fantástico, não só a idealização, o grupo está de parabéns. Força nos desafios que vocês têm pela frente, sigo disponível caso precisem, tá bom? Obrigada. Beijo.